Muita gente acredita que criatividade é um dom, um talento específico de publicitários, atores, poetas, músicos e artistas. A própria palavra criatividade parece não ser muito bem compreendida. É exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Muitas pessoas acreditam na teoria da criatividade pela inspiração. Um bom exemplo é o caso do músico e compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, o famoso Mozart. Tem até um filme sobre ele. Eu pessoalmente cresci achando que o Mozart era um gênio criativo nato e que as notas musicais simplesmente chegavam como mágica aos ouvidos dele e de lá eram transcritas para a partitura. Eu achava que era um processo assim quase que mediúnico, sabe? Que ele simplesmente recebia a música. E essa ideia do gênio criativo ela foi em grande parte difundida devido a uma carta supostamente publicada pelo próprio Mozart, em que ele afirmava que ele concebia a música não por partes, como normalmente acontece com os compositores, mas é como se ele recebesse essa música de forma completa, por inteiro, de uma única vez. O único problema é que essa carta é falsa e nunca foi escrita por Mozart. Outra história muito conhecida e bem interessante é a de Yesterday, do Paul McCartney, aquela composição que talvez a composição mais tocada no mundo inteiro. Segundo o próprio Paul McCartney, um dia ele estava no hotel, acordou, lembrou de umas notas, sentou no piano, começou a dedilhar ali as primeiras notas que vieram à cabeça e em seguida ele mostrou para o John Lennon aquelas notas, ele perguntou se ele conhecia essa música, ele disse que não, mostrou para uma série de outras pessoas, as pessoas disseram que não reconheciam aquela música, não reconheciam aquela melodia, e ao longo dos 2 próximos anos o Paul debruçou-se sobre Yesterday e conseguiu concluí-la 2 anos depois. Teria sido uma inspiração do nada? Teria ele recebido essa música do absoluto nada? O Paul McCartney concluiu, depois de alguns anos, que Yesterday se tratava simplesmente de uma progressão de uma outra música chamada Georgia on My Mind, ou seja, de uma forma inconsciente, o Paul McCartney, inspirado pelas canções que o seu pai ouvia na época, acabou compondo a famosa Yesterday. Conclusão: Yesterday levou quase 2 anos para ser concluída. Não seguiu um trajeto linear, foi cheio de altos e baixos e não foi um produto de iluminação, foi na verdade fruto de trabalho intensivo e muito exaustivo. O que significa dizer que a teoria da criatividade pela inspiração não é verdadeira e que criatividade é apenas uma ferramenta de solução de problemas, para solucionar problemas. O processo de reinvenção ele é basicamente uma questão de criatividade. Você precisa ser criativo para reposicionar sua carreira, o seu negócio. E se você quer ser criativo, precisa desenvolver 2 coisas. Número 1, precisa ampliar o seu repertório, que é todo o conhecimento de mundo que você acumulou através das suas experiências. Não estou falando só da faculdade, e sim de cursos, viagens, filmes, músicas, palestras e assim por diante. Imagine que cada uma dessas informações que você adquiriu, que você possui, é um ponto. Quanto mais pontos, maior será o seu repertório, mais amplo será o seu repertório. Só que de nada adianta você acumular pontos. Para resolver os problemas, para ser criativo de verdade, para reposicionar sua carreira ou seu negócio, você precisa conectar os pontos. Nós falamos sobre a importância dos seus talentos no processo de reinvenção, falamos sobre como é importante entender o comportamento dos consumidores dentro desse contexto do pós-pandemia, falamos sobre a importância de conhecer profundamente o seu porquê, sobre conhecer tendências de mercado, sobre entender os desafios da humanidade para que a gente possa oferecer produtos e serviços. De nada adianta conhecer todos esses pontos isoladamente se você não é capaz de conectá-los, de conectar seus talentos ao seu propósito, de conectar o seu propósito às necessidades das pessoas, de conectar as necessidades das pessoas de volta ao seu porquê. Criativo é aquele que consegue perceber as conexões, que enxerga as conexões e oferece ao mercado o que possui de melhor. Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, diz que irão prosperar profissionalmente aqueles que conseguirem desenvolver o que ele chama de foco triplo. Autoconhecimento, que dentro do nosso contexto é representado pelo porquê, a empatia, que é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, entendendo as suas angústias, as suas necessidades, e a inteligência sistêmica, a nossa capacidade de enxergar todo esse processo de uma forma holística, ou seja, de conectar os pontos. Se eu pudesse resumir o processo de reinvenção em uma única frase, eu resumiria como arte de conectar os pontos. No famoso discurso da Universidade de Stanford, o Steve Jobs resumiu muito bem a arte de ligar os pontos. Ele disse: você não consegue ligar os pontos olhando somente para frente. Você só consegue ligá-los olhando para trás. Então, você tem que confiar que os pontos se ligarão algum dia no futuro. Você tem que confiar em algo, no seu instinto, no seu destino, na sua vida, no seu karma, no que quer que seja. Essa abordagem nunca me desapontou e fez toda a diferença na minha vida. Até a próxima!